Boa noite, muito boa noite a todos. Vamos aguardar. O pessoal está sendo chamado. Estamos aqui com a nossa super menta peperita. Ai, ai. Nosso tema do dia, medo. Você tem medo de quê? Será? Será se a gente tem medo? Vamos lá, vamos lá. Aguardando aí, chamar o povo. Deixa eu mandar mensagem aqui. Cadê? Vamos chamar todo mundo pra essa live delícia. Tô assim cantante hoje, que eu fiz aula de canto. Nossa, gente. Natânia. Tá bom. Oi, Rômulo, meu amor. Oi, GD Martini, Lin, maravilhosa. Boa noite, rainha. Boa noite, Clarinha. Achei que eu estava sozinha aqui cantando a beça. Que eu estava lá mandando um convite para a pessoa. Espero que estejam todos muito bem. Nosso assunto de hoje... vou colocar aqui que eu esqueci. Quase ninguém tem. Tcharam! Ai, 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 ai. A gente tá aqui tem uns 3 minutos. Me ouvindo cantar loucamente aqui, né? Ai, gente, essa tecnologia ainda me mata do coração. Vou abaixar mais um pouquinho. É verdade. Tem isso, né? Tem um delayzinho. E aí, gente, boa noite. Estão todos muito bem? Espero que sim, nessa quinta-feira. Ai, ai, ai. Estamos aqui com o nosso olhinho. E aí, gente, o assunto de hoje é polêmico. Você tem medo? Muito doido, porque o tema veio pra mim no meio de uma crise assim, meu Deus, não tenho tema pra semana. De repente me veio assim, medo. E eu pensei, oi, Jana, minha prima maravilhosa. E aí pensei, por que não, né? Vamos falar aí desse assunto. Oi, Adriana, bem-vinda. Desse assunto tão polêmico, mas tão presente, né? Rio de Janeiro, tudo que eu ouvia antes de vir para o Rio era, meu Deus, você está louca, está indo para o Rio de Janeiro, está em guerra, e não sei o que, ou seja, medo, medo, mais medo. E essa semana, magicamente, várias pessoas e páginas e postagens e coisas falando sobre esse tema. Eu falei, bom, estava no ar mesmo, eu só pesquei aqui para trazer para esse dia maravilhoso para os meus maravilhosos, né, gente? Porque a gente fala de luz, a gente fala de sombra, a gente fala de tudo aqui. Para quem está chegando hoje, eu sou a Deva Racaça, vulgo Adriana Deu. E eu não sei se eu já expliquei em live o porquê do Deva Racaça. Deva Racaça é um sannyas, que é um nome em sânscrito que a gente recebe quando a gente resolve
seguir uma nova caminhada, enfim, de vida. E esse é um nome que você recebe, geralmente, de um mestre, de um guia, enfim. Para que toda vez que esse nome seja dito, você se relembre a sua essência. E Deva Rakasa significa dançarina do divino. Então, estou eu aqui, dançarina do divino. Menino, maravilhoso, né? Eu amo demais. Oi, Natividade, bem-vinde! E aí, por isso que eu reforço esse nome. Ainda é desafiador para mim trabalhar com os dois nomes, porque o meu nome artístico é Adriana Deu. E o meu nome novo, né, nessa nova caminhada aí, dentro principalmente do campo terapêutico, é Deva Rakasa. Então, eu ainda não consegui juntar as duas coisas. Sim. E aí é isso, mas pode me chamar de Adriana, de Drica, de Derru, de Rakasa. Oi, Aninha, bem-vinda. Tem gente que me chama de Deva, eu acho engraçadíssimo me chamar só de Deva, mas pode me chamar também. Eu atendo por todos os nomes. De querida, meu bem, meu amor, tô aqui, gente. O importante é a gente conseguir se comunicar. E qual atividade recebemos desse nome? Então, tem algumas práticas, né? Práticas meditativas. Eu recebi esse nome, Rakasa. Rakasa, na verdade, se falaria, né? Deixa eu falar primeiro da Lin. A gente recebe esse nome normalmente em retiros espirituais. Oi, mozão! Retiros espirituais, principalmente com meditação, principalmente voltados muito para as meditações ativas do Osho. E eu recebi esses sanyas num trabalho desse tipo. E escreve Rakkasa, Rakasa. Mas eu falo Rakasa, né, gente? Porque facilita aqui o negócio do brasileiro. O brasileiro fala Rakasa. Então, dito isto, quem sou eu? Que é uma pergunta também super polêmica e muito usada em trabalhos de meditação. É excelente, inclusive, para a gente expandir a nossa consciência. Faltou um A, amigo. Rakkasa. Faltei um A, né, amigo? Rakasa. Mas é isso aí, gente. Agora já sabe meu codinome, meu nome secreto. Vamos entrar no nosso tema. Você tem medo, gente? Medo de quê? Fala aí pra mim. Se alguém tem medo, Rakasa. Isso, amiga. Aí, que maravilhosidade. Depois eu vou te mandar uma mensagem. Sim, bora. Gente, eu recomendo muito esses retiros. Realmente trazem a gente para um outro lugar, da gente mesmo, sabe? Um lugar que a gente desconhece. Um lugar de centramento, um lugar de muita amorosidade. E, enfim, eu recomendo demais. Medo de ficar sem trabalho. Que mais? Medo de quê, meu povo? O que vocês têm? Fala aí pra mim. Medo de ficar pobre, medo de não dar conta, medo de quê? Fala aí pra mim, conta aí pra nós. Um dos seus medos. Medo de ficar sem trabalho é um grande medo, né? Principalmente em tempos como o que estamos passando, né? É bastante desafiador. De dentista, e tô enfrentando uma vez por semana. Cara, eu também. Eu tenho, na verdade, um pouco de pânico de dentista. Medo da solidão, sim. Também temos. Oi, Dani, bem-vinda. Já chega falando, temos medo de quê? De quê? Por que eu resolvi trazer esse tema, gente? O medo é algo, quase uma entidade, né? Você fala assim, o medo. Ou às vezes você fala assim, meu medo. Já reparou que às vezes você tá conversando? Aí, ó, meu medo é de ficar dependente financeiramente de alguém. Ou seja, ficar pobre. Não necessariamente, né? Você pode ter, sei lá, uma família muito rica, ganhar uma herança. Não sei. Mas sim, medo de ficar pobre também é um medo que permeia. E é um medo, que agora a gente vai lidar com... Gente, sempre lembra, a minha visão, medo de dependência,
Dependência emocional, dependência financeira, dependência afetiva, que não necessariamente é a mesma da emocional. A emocional tá voltada assim para amigos, para pessoas da família, medo da perda, sim. E aí, olha que doido, né? Medo da perda. Aí quando você começa a investigar no Theta Healing, medo do julgamento, nossa, esse aí então é o auge, né? Eu passei, inclusive escrevi, isso gerou um livro, tá? Meu, sobre a minha pessoa. O medo do julgamento, né? O medo de não ser aceite, o medo... São tantos, né, gente? Que fica até difícil a gente concatenar algumas ideias. Eu vou pedir para que vocês coloquem num papelzinho. Pega aí um papelzinho. Eu vou dar 2 minutos, 3 minutos, para vocês darem nomes aos medos. Por quê? Porque a gente vê o medo, lembra que eu estava falando? O medo como uma entidade, né? É quase um ser extraterreno que às vezes está muito junto da gente. E é tão verdadeiro isso traz uma emoção tão forte pra gente que muitos dos que não são reais, que estão acontecendo no aqui e agora, tipo o do dentista. Quando você vai ao dentista, há algo acontecendo efetivamente, mas tem medos que são medos ou que estão no futuro, ou que já se passaram e você tem medo que aconteça novamente, né? São entidades, são coisas que não estão aqui no momento presente, mas que estão presentes aqui na nossa mente. Então, vou convidar vocês a fazer uma prática comigo hoje, antes do Theta. Lembrando que a gente sempre finaliza com uma meditação de Theta, tá? Pega um papelzinho aí e dê nome ao medo de você, ao seu medo. Medo de perda, tá? Tem medo de perder o quê? Medo de perder a minha casa, medo de perder o emprego, medo de ficar sozinha ou medo de não ter um companheiro, medo, porque só até se você, ai como bota aí primeiro, é que eu fico emocionada, já quero falar tudo de uma vez. Todo mundo com papel e lápis ou caneta na mão? Tá, que eu nem botei uma musiquinha aqui, né, pra gente poder fazer essa prática. Se não tiver, gente, não tem um lápis nem caneta, vai colocando aqui pra nós. Tô operando. Medo de perder o trabalho, que é diferente de medo de perder o emprego. Medo de ficar sem trabalho é diferente de medo de perder o emprego. Medo de perder o emprego é o emprego que eu estou empregado e tenho medo de perder esse emprego. Medo de não ter trabalho é qualquer trabalho. Então, show! Coloquem aí nesse papel, fecha 1 segundo o olhinho de vocês, dá uma respirada. Traz esse momento aqui de centramento, de presença, leva a sua atenção para a respiração e para o movimento de expansão e contração que o seu corpo faz. Respira bem grande. Solta pela boca. O meu medo é da perda das pessoas, familiares, medo de ficar cego. Olha que interessante. Medo de ficar cego. E coloca aí nesse papel agora ou aqui mesmo no chat o nome do seu medo. Coloca aí. Mas dê nome mesmo. Por exemplo, medo de ficar cego é um medo bem específico, né? Medo, né, de perder os familiares. Coloquem aí os nomes dos medos e percebe o tamanho que essa lista vai tomando. Se a gente deixasse aqui por muito mais tempo, medo de arrependimento, entre em contato.
E percebe se quando você escreve ou se quando você pensa nesse medo, te gera uma sensação física. Agora, assim, pensei, já me deu uma falta de ar ou já trancou aqui a minha garganta. E vai colocando aqui para mim também. Se vem alguma sensação junto desse medo. Gera, né? Quando a gente começa a se dar conta do tanto que a gente vive com medo, né? E na maior parte do medo ou do tempo, é esse medo uma entidade, né? Que às vezes não tá nem tão claro para você, mas meu Deus, eu tô sentindo medo de... Ou o que eu tô sentindo? Quando você vai investigar, é medo, né? Na cidade em que a gente vive, vontade de se encolher, perfeito. Oi, Iris, bem-vinda. O que mais que vem de sensação junto? Quando vocês pensam nesses medos, ou lendo aqui o medo, fala esse medo em voz alta, aí, agora. Vai passando aqui o feed, ó. Medo do arrependimento, medo de perder pessoas, familiares, medo de ficar cego. Fala em voz alta o nome desse medo. Medo de julgamento, medo da perda, medo de dependência, medo de ficar pobre, medo da solidão, medo de dentista, medo de ficar sem trabalho. E percebe o que gera aí dentro. Oi, Iris, meu amor, a gente está falando hoje sobre medo. Coloca aqui para nós se você tem algum medo. E quem fala assim, eu não tenho medo de nada, vai olhar. Vai olhar. Porque o medo, gente, nada mais é do que uma sensação que faz parte. O medo, ele te ensina, tá? No Theta Healing, tudo, a sombra e a luz ensinam algo para nós. O que o medo de vocês ensina a vocês? Qual é o aprendizado que o medo da perda, por exemplo, traz para vocês? Pensa aí e coloca aqui para nós. Faz sentido para vocês que o medo do câncer, às vezes você teve alguém na família que teve e você tem medo, né, de perder o filho. Perceber que o medo é algo que na verdade só vem para te deixar cauteloso, para te fazer parar e pensar. A partir do momento que o medo se torna algo que te paralisa, ele já entrou num outro patamar. E aí ele já não te ajuda mais, ele acaba atrapalhando a sua vida. E daí, se você permitir, tá? Se você permitir que ele se desenvolva, você vai ficar paralisado, você vai evoluir, pode evoluir isso para um pânico, para uma crise de pânico, e aí daqui a pouco você não sai mais de casa. Oi, Paty, bem-vinda, maravilhosa! E aí a gente vai e vai e vai. Se você permitir que a sua mente... Percebe que muito desses medos não são algo reais que estão acontecendo agora, são possibilidades. Possibilidades e às vezes até muito remotas. Faz sentido para vocês? Algumas são muito reais, medo de dentista, quando eu vou ao dentista. E aí você começa a se perguntar, tá, mas qual é o medo de ir ao dentista? Qual é o pior de ir ao dentista? É o barulho da máquina? É o medo de eu ser machucado? Aí você começa a expandir. Qual o pior de ser machucado por um dentista? Aí ele vai ter que consertar o que ele fez. Percebe? Qual é... Quando você começa... Uma das formas, né, que a gente tem de quebrar um pouco o medo é você encarar ele. Na verdade, acho que é a única forma, tá, gente, que tem.
As outras, elas vão te dar suporte nesse encarar, né? Nessa forma de o medo da cegueira veio nem sem como. E fora, tem alguns tipos de medo, né? Oi, Angeli, bem-vinda. Oi, Rita. Às vezes o medo vem de um inconsciente coletivo. Então, por exemplo, o medo da pobreza, né, é algo que vem muito do inconsciente coletivo. Faz sentido? A gente já viveu tempos muito mais desafiadores do que a gente viveu hoje, que tinha muito mais gente na pobreza do que com algum recurso. Faz sentido? A gente já viveu tempos de que saúde, de que higiene básica não existia. Então, se você tem medo, alguns medos vêm desses lugares e a gente carrega. Às vezes o medo de ficar cego foi algum gatilho que te ativou de algo lá de trás. Tem medo do inconsciente coletivo. Eu não estava saindo sozinho nem pro dentista. Hoje peguei um Uber e me joguei. Aí, olha que maravilhoso. E foi de boas. Porque você enfrentou, respirou, se protegeu, mas foi, né? E aí você vê que às vezes o medo nem é tão um gigante assim. Você começa a se dar conta quando você vai encarar, né, o medo. A gente tem medo de espírito. Mas qual é o medo de espírito? O que um espírito pode fazer comigo? Sabe, qual é o pior de ter medo de espírito? Qual é o pior? E aí você vai se perguntando, vai perguntando pro medo, qual é o pior desse medo? Se esse medo acontecesse, se esse algo que me traz medo acontece, o que de pior acontece? E aí você vai de pior em pior. Quando você achar que não tem mais nada, você pergunta, tá, e qual é o melhor disso? Qual é o melhor, por exemplo, do medo de perder o emprego? Faz sentido para vocês que o medo de perder o emprego às vezes te impede de dar um próximo passo na sua carreira? Faz sentido que às vezes o medo de perder o emprego te faz suportar determinadas coisas que você talvez na sua vida pessoal não suporte, mas dentro do seu trabalho você suporta porque você tem medo de perder aquele emprego. Faz sentido para vocês isso? Fala aí para mim. Então temos medo do inconsciente coletivo, que a gente cata, igual eu catei esse tema essa semana, medo. Provavelmente é um tema que está aí girando, obviamente, estamos num momento, né, desafiador, em que o medo está bem saltado. Então eu peguei esse tema. Então, da mesma forma que eu peguei esse tema, às vezes a gente pega um medo do inconsciente coletivo, né? Tem gente que tem medo do país quebrar, porque é o que está no inconsciente coletivo hoje. E é o que muitas mídias acabam falando, né? Faz muito sentido. Oi, Mariana. Maria. Oi, Maria, bem-vinda. E tem medos que a gente traz da nossa ancestralidade. Então, se, por exemplo, dentro da minha ancestralidade, eu tive, e aí é quase impossível você não ter, né? Ancestrais que foram escravos, o medo de passar perrengue, o medo da pobreza, o medo de apanhar, sempre esteve, sempre eu vi que o país estava em crise. Desde que eu me entendo por gente, o país está em crise. E a gente segue vivendo. E tem gente conseguindo prosperar. Eu ouço que Portugal está quebrado e as pessoas continuam indo para lá. Percebe? Tá em crise para quem? Né? E aí, quando você começa a encarar esses medos, quando você começa a olhar de frente, você começa a perceber, ué, será que isso é meu?
Será que isso é do outro? Quando você também mora com pessoas, ou anda muito junto com pessoas, às vezes você, sem querer querendo, ó, pega um medinho aqui. Beyoncé tá ótima, Beyoncé tá ótima. Oi, Rê, maravilhosa. Exatamente, gente. Por que tem gente conseguindo prosperar num momento em que o país está em crise, o país está quebrado, etc e tal? A gente precisa começar a cuidar da nossa mente para que ela pare de sabotar a gente. Percebe que o medo de perder o trabalho é um sabotador, por exemplo? O medo de perder pessoas, ele traz um aprendizado. Vou, então, aqui aproveitar ao máximo essa pessoa. Mas eu não preciso carregar o medo comigo para eu dar amor suficiente para essa pessoa, percebe? Para eu me doar, para eu trocar, para eu ser gentil com essa pessoa que eu amo tanto, né? Faz sentido? Que às vezes o medo se dá muito porque a gente não tá olhando para o presente. Ou a gente está lá no futuro ou tá lá no passado. Ai, mas eu já passei tanta coisa. Sim, gente, aproveita esse monte de coisa, pega os aprendizados e deixa os pesos lá atrás. Pega os aprendizados, inclusive dos ancestrais, sabe? E aí a gente começa a desvendar, então, a liberar um pouco desses medos. E aí a gente começa a viver o hoje da melhor e mais elevada maneira, a viver aproveitando cada minuto, sabe? E sem se privar. O medo do julgamento, por exemplo, priva você de quê? Qual o pior de ser julgado ou julgada? Tem uma, eu não sei se é Buda, tem uma historinha que contam, né, que Buda estava passando e aí pessoas que não concordavam com ele começaram a xingá-lo, e ele lá, pleno, permaneceu. E aí falou, mas Buda, por que você não fez nada? Ele falou, porque a pessoa estava me dando um presente, os xingamentos. Eu simplesmente não recebi. E eu deixei com ela o que é dela. Se ela só tem isso para me dar, eu deixo com ela. E aí a gente para de pegar. Então, se o julgamento é de quem? É do outro. A gente não vai ter controle nunca. Sempre vai ter gente que vai te amar e algumas pessoas que não vão concordar tanto com você. E tá tudo bem. E tá tudo bem também se hoje você faz algo que amanhã você acha que não deveria ter feito. Vai lá, pede desculpa, sabe? Engole o orgulho e diz, olha, eu errei, ou eu posso fazer melhor, ou enfim. A gente está sempre em evolução, não existe um ponto final até que realmente esse ponto final seja dado, seja colocado, até que a nossa passagem aconteça. Então, bora trabalhar esse medo? Bora trabalhar esses medos. Sempre vai ter gente discordando do que fazemos. Não, né? Não tem jeito, gente. E tá tudo bem as pessoas pensarem diferente de você. A gente tem uma mania que também é muito feia, e isso já foi tema daqui de algumas lives, de querer impor pro outro, né? Nossa, a gente tá num momento que é isso, é sobre isso, impor a minha opinião em cima da sua. E eu deixo sempre muito claro aqui nas lives, eu não sou detentora da verdade absoluta, nem quero ser, por isso que eu troco. Você tem medo? Faz sentido para você? Porque às vezes faz sentido para mim, mas pode não fazer para você. E aí a gente encontra caminhos de se comunicar, de continuar se comunicando para que faça sentido para os dois. Percebe? Mas existe um querer, existe uma vontade. E aí, muito dos medos se tornam entidades que ficam aqui no nosso cangote, que não são reais, não estão acontecendo nesse momento agora, e você paralisa diante desse medo. E aí você não vai nem para frente, nem para trás, nem tira ele daqui, nem olha para ele e fala, eita, você tá aqui, danado. Ou você tá aqui ainda. Como? Às vezes a gente se trabalha numa coisa, tinha medo de ganhar a vida, perdi.
Agora ninguém me segura. Graças a Deus, arrou! Medo de elevador, gente. Oi, Mari! Pavor de elevador. Talvez você traga isso de uma vida aí passada. Para quem acredita em vida passada, talvez você só precise encarar. Um dia você bota um pé, no outro dia. Teve uma amiga que me contou, ela adquiriu, né, pânico de elevador. Num determinado momento. Chegou na hora da meditação. E aí, para ela enfrentar esse medo, um dos, né, que surgiram junto da crise de pânico, que deu uma panicada geral. Ela subia milhares de escadas, porque ela morava, sei lá, no 12º, 15º andar. Estamos falando de medo, sim. Estamos falando de medo. Você tem medo de quê? E aí, ela subia de escada. E aí, um dia, ela parou e olhou para o elevador. E subiu de elevador. Até o primeiro, depois até o segundo, depois ela conseguiu passar a usar o elevador. É óbvio, gente. Ela fez isso sozinha, ela é mágica. Não, às vezes você vai precisar de uma ajuda terapêutica para entender qual é a origem desse medo, sabe? Porque às vezes não faz sentido, tipo, se você nunca sofreu um acidente de elevador, faz sentido você ter medo de elevador? Se alguém, de repente, na sua família nunca sofreu, mas às vezes, olha que legal, às vezes durante a sua gestação, a sua mãe passou por um perrenguinho ali num elevador. E aí, ó, você, bebezinho, ficou com aquele registro e leva isso para sua vida. Falta de ar. Vem junto. Medo de ficar ali sem respirar. Perfeito. E aí, hoje, acho que foi hoje que saiu, a gente botou lá 5 diquinhas para ajudar nesse processo. Um dos processos do medo, a primeira coisa que muda é a nossa respiração. Ou você paralisa, ou ela fica muito curtinha. E aí desencadeia o pânico. Então, uma das principais dicas, né, pra gente poder lidar com o medo é regular a respiração. Mesmo no momento ali do caos, do mundo se acabando, você tentar levar a sua atenção, tirar a atenção do que não está existindo normalmente, tá? Para o seu corpo, para o momento presente, para a respiração, para esse movimento. E aí você vai trazendo a sua mente de volta para cá, pro aqui e agora. É uma das formas. Eu já fiquei 4 horas presa no elevador e nunca fiquei com trauma. Muito louco isso, né? Como é bem individual. Eu era pequena, tinha tipo 7 anos, eu acho. E eu e uma amiguinha. Olha que doideira. E graças a Deus isso não gerou um trauma. Mas talvez em algum tempo, em alguma vida, algo se passou que esse trauma ficou aí. E aí vale a investigação. Mas alguma das dicas, né? É esse, tá, mas qual é o pior? Sofri um acidente de carro, fiquei 8 meses sem andar de carro e consegui superar. Arrou, Angeli. 4 horas no elevador, misericórdia. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu acho que eu também ficaria um pouco panicada, assim. Mas não é algo que me impeça de ir no elevador. Mas se fosse algo que realmente me panicasse total, valeria a pena essa investigação. E aí, às vezes, são pequenos medos diários que a gente tem e que a gente, por não parar para olhar para eles, a gente vai deixando eles crescerem. E aí eles vão crescendo, e aí eles vão crescendo, e aí eles vão crescendo. E quando você vê, o que era uma formiguinha se tornou um bicho imenso. Mas claro que isso pode ter me gerado outras coisas que não associei ao acidente do elevador. Sim, pode, né? Mas é isso, é perceber que tudo conecta tudo e que há formas da gente, ó, tá enorme. Tá enorme por quê? Porque não parou para olhar, mas tá tudo bem também. Tudo tem sua hora. Talvez agora, com várias técnicas que você tem, dê para você mesmo se autocurar do medo. Talvez hoje, muitos dos medos que a gente lançou aqui possam ser liberados, né?
Talvez você precise ir numa sessão de teta ou de constelação familiar ou de alinhamento energético, ou seja lá qual tipo de terapia que você se afine para que esse medo seja liberado. Mas o que importa é que a gente tem formas de lidar com o medo sem deixar ele crescer tanto assim. A primeira coisa é questionar o medo. Tá, mas por que eu tenho medo disso? Tá, mas qual é o pior que pode acontecer? Isso é uma técnica do Theta Healing. Vou deixar aí para vocês. Qual é o pior e qual é o melhor? São duas perguntas excelentes que fazem a sua mente dar uma bugada e aí ela para de criar alguns casos, tá? Então vamos de meditação, meu povo? Bora de meditação, porque senão eu me perco aqui falando, ó. 36 já. Ai, meu Deus, tô até com calor. Vamos lá. Feche os seus olhinhos. Para quem escreveu no papel, os medos, deixa ele aí com você, tá? Que a gente vai usar já já. Quem não escreveu não tem problema, que a gente também vai usar os que você colocou aqui e os que ainda vão surgir. Então vai fechando os seus olhos, pode deixar o celular aí do seu lado ou o computador, não precisa ficar olhando para a tela nem digitar nada para mim. Tudo que eu for fazer, eu vou perguntar se você autoriza e aí você fala aí com você mesmo que sim ou que não, tá? Não precisa dizer para mim, é você com o Criador nesse momento e tá tudo certo, tá? E a gente vai entrar aqui num processo de meditação com o Theta Healing, que eu amo muito. E é isso, vai fechando os seus olhos, respirando mais profundamente. Solta esse ar pela boca com um som. Isso. Tá deitado, não tem problema. Se quiser fazer sentado, deitado, o único risco que você corre é dormir. E tá tudo bem, tá? Não significa que não vai acessar, não significa nada. Só significa que o seu corpo precisava de descanso e tá tudo certo. Então vai respirando, eu vou te trazer algumas imagens e eu peço que você não se apegue, apenas flua por entre elas. Se estiver vendo, sentindo, se não tá, deixa a mente falar sozinha um pouco. Os pensamentos vão vir, você deixa eles passarem. E vai respirando, imaginando agora no centro do seu peito se formar uma linda luz verde que vai desabrochando como uma flor e tomando conta de todo o seu corpo agora. Respira grande. Vai percebendo que ele vai desbloqueando cada pontinho de tensão, percebe se tem ponto de tensão no seu rosto e deixa esse verde tomar conta. Inspira grande no verde e solta pela boca. Solta pela boca, lançando tudo para fora, todo o cansaço, toda a angústia, todos os apegos. Botando tudo para fora agora. E deixa esse verde chegar lá nos seus pés, por onde ele vai sair, como lindas raízes que vão descendo, 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 te conectando ao coração da Mãe Terra agora. Percebe que ela recebe as suas raízes de braços abertos, como uma festa, e ela começa a enviar por dentro delas a mais pura nutrição de amor incondicional, de coragem, de discernimento, de tranquilidade. Como dois fios dourados, toda essa nutrição vem subindo, 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 vai entrar pela sola dos seus pés e subindo, 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 vai se encontrar no centro do seu corpo, se tornando apenas um fio de luz que vai passar por dentro de cada um dos seus chakras, cada um dos seus principais centros energéticos, limpando, purificando, alinhando, reenergizando e transmutando todos eles em luz, trazendo uma linda expansão energética para cada um dos seus chakras agora, cada um dos seus centros energéticos. Dentro do seu corpo e além dele, percebe essa expansão energética e esse fio de luz vai equilibrando também as suas polaridades,
deixando harmonizado os seus chakras e as suas polaridades, até sair lá pelo topo da sua cabeça e continuar subindo, subindo, subindo. A gente vai imaginar agora uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Percebe o tamanho, percebe a cor dela. E a cada inspiração e expiração você vai se imaginando, visualizando ou sentindo dentro dessa bola de luz, completamente envolvida, completamente acolhida, te trazendo uma gostosa sensação de pertencimento, de estar no lugar certo, de ser querido. Respira, vai se aconchegando aí dentro e a gente vai começar a subir com essa bola de luz e vai subindo, 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 passando o teto da sua casa, vai subindo, 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 passando pelas nuvens, pelas estrelas, pela lua minguante no céu e vai subindo, 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 fazendo uma linda viagem por todas as galáxias desse universo e vai subindo, subindo, subindo. Passando pela camada de luzes claras, escuras, claras, escuras, claras, e vai subindo, 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 subindo. Passando agora por uma fina camada dourada. E continua subindo, 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 subindo. Agora passando por uma camada gelatinosa que contém todas as cores do arco-íris. Um banho do mais puro amor incondicional. Travou tudo ou voltou? Vai recebendo esse banho, essa chuva, que vai te deixando com uma camada espessa de proteção e nutrição no seu entorno, vai te lavando por dentro e por fora, vem regenerando cada uma das suas células, regenerando o seu coração, os seus órgãos. Respira grande. Travou ou voltamos? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Então volta a conexão. Ótimo. Continua fechando seus olhos, conectada a essa chuva de amor incondicional. Perfeito. E agora, você vai ver na sua frente um imenso muro. Um imenso muro. E nesse muro você vai chegar bem pertinho dele. E vai ver cada um dos seus medos aí. Medos que talvez você nem tivesse conhecimento. Medos seus, medos ancestrais, medos que estão no inconsciente coletivo, medos que estavam aqui no nosso chat, medos que você colocou na sua folha. Visualize esse muro e percebe o tamanho dele agora. Respira grande e percebe, se você me permitir, é comandado ao Criador de tudo que apareça magicamente na sua mão algo que você possa demolir esse muro definitivamente. Se é um martelo, uma marreta, uma furadeira, uma escavadeira. Percebe o que é que vai aparecer para você diante desse muro imenso. Percebe também a sensação diante de tantos medos. Medos que talvez você ouviu que deveria ter. Medo de julgamento, medo de solidão, medo de ficar sozinho no mundo, medo de não ter dinheiro, medo de não dar conta, medo de dar conta, medo de fazer sucesso, medo de não prosperar. Tá tudo aí nesse muro. E você vai começar agora a quebrar
esse muro, a demolir. Então coloca toda a sua intenção e a sua força para demolir esse muro. E vai agradecendo cada medo desse. E cada medo que for sendo quebrado vai sendo liberado na fonte criadora de tudo que é. Se você me permitir, é comandado ao Criador que cada um desses medos seja transmutado na luz de Deus agora para o bem maior, sim? E vai demolindo, 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 demolindo. E você vai se dando conta da sua própria força, que você achava que não ia dar conta desse medo, ou dessa questão, ou dessa situação. E vai quebrando e quebrando, percebe que você e o muro estão envolvidos agora numa chama imensa, violeta, que vai transmutando tudo e nada vai ficando aí. Você vai quebrando e tudo vai sendo transmutado em luz. Quanto mais você quebra, mais luz você gera. Quanto mais você libera esses medos, mais luz você vai gerando. E essa luz vai retornando para você como força, como coragem, como integração. Você vai se sentindo mais e mais complete, mais e mais segure, mais e mais forte, mais e mais coragem. E você vai chegando ao final desse muro que de início você achou que não fosse dar conta, mas você deu conta. Junto dessa chama violeta, você e o Criador estão transmutando esses medos na luz agora para o bem maior, sim? E da melhor e mais elevada maneira, vai agradecendo a cada aprendizado que esses medos trouxeram. Agradece, agradece, agradece pelo aprendizado e libera. Fica só com o aprendizado e vê o que é que tem agora atrás desse muro. Se é uma fonte de água, que lugar de natureza é esse? Você vai deixar esse martelo, ou seja lá o equipamento que apareceu para você. Respira grande. E vai caminhando, caminhando, caminhando. E vai estar agora diante de uma linda cachoeira. Ou talvez esteja diante do mar. O que está aparecendo aí para você agora? E você vai se permitir mergulhar nesse lugar e se banhar nessas águas, permitindo que todos esses medos, toda a poeira que talvez tenha ficado deles ainda, seja lavada de você por dentro e por fora. Percebe que essas águas vão lavando dentro e fora de você. Respira grande, se permite lavar, ser lavade, ser limpo e purificade pela fonte criadora de tudo que é agora. É comandado ao Criador de tudo que é, que você receba agora, mais uma vez, uma chuva do mais puro amor incondicional. Respira grande. E percebe que vai se formando aí no entorno de onde você está, uma fila de ancestrais que vieram te agradecer imensamente por ter libertado eles também, junto da sua libertação. Percebe os laços entre vocês sendo transmutados em puro amor e não mais na dor, ou no medo, ou de forma nociva. Todos esses laços, essas correntes vão caindo e sendo renovadas no amor incondicional do Criador. Recebe agora o amor de todos esses ancestrais. Agradece, agradece, agradece a vida que eles te deram. Agradece por você poder estar aqui hoje, nessa live, por você poder me escutar, por você poder enxergar, por você poder respirar.
por você ter dentes para ir ao dentista. Agradece, 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 agradece. Vê se é possível reverenciá-los agora e diga a eles: eu deixo com vocês o que é de vocês e fico apenas com o que é meu. E prometo agora fazer o melhor que eu posso da minha vida. Isso é honrar vocês. Percebe todos esses medos indo embora e ficando só coragem, força, discernimento, consciência expandida. Agradece por esse momento, se abre e permite que esses ancestrais todos se fundam a você agora, da melhor e mais elevada maneira, te deixando a força deles, a luz deles em vocês. Vai recebendo, recebendo, recebendo. Percebe que eles também estão envolvidos na chama violeta agora. Respira grande. Percebe o último sendo integrado a você. Percebe você imenso, imensa agora. E a gente vai voltar. Agradece a essas águas que te lavaram. Agradece pela oportunidade de lidar com alguns dos seus medos hoje e liberar muitos deles da melhor e mais elevada maneira. E se existe qualquer pacto, contrato, chip nocivo ou programa que te mantenha vinculado de uma maneira nociva aos seus ancestrais ou a algum desses medos, que te mantenha enredado no medo, que te mantenha paralisado diante de cada um desses medos, você me permite cancelar agora? É comandado ao Criador de tudo que é, que se você me permitir, tudo isso vai sendo cancelado, cancelado, cancelado agora, enviado para a luz de Deus, para o bem maior, sim? Está feito, está feito, está feito, sou grata, mostra. Vai retomando a sua bola de luz e a gente vai começar a descer, 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 passando pelas camadas gelatinosas e vai descendo, descendo, descendo. Passando pela camada dourada e vem descendo, descendo, descendo. Passando pelas camadas de luzes claras, escuras, claras, escuras, claras e vem descendo, descendo, descendo. Furando a crosta terrestre, vem descendo, descendo, descendo. Já enxerga o seu bairro, vem descendo, já enxerga a sua casa, vem descendo, já se enxerga aí do alto e vem descendo, descendo, descendo. E deixa estourar essa bola de luz no topo da sua cabeça, lavando mais uma vez a sua alma e o seu corpo, aterrando tudo aquilo que você já não precisa mais, te deixando completamente equilibrado, assentando todas essas novas consciências, desses medos liberados em todos os seus níveis, inclusive junto à ancestralidade, sim? Que você já pode aprender com graça e leveza diretamente da fonte do Criador, de tudo que é com graça e leveza, sem precisar do medo, sem precisar de conflito. Percebe a Mãe Terra transmutando tudo isso em luz e você vai puxar toda essa nutrição junto com as suas raízes e vem subindo, subindo, subindo e tudo isso vai ficar armazenado dentro do seu coração agora. E vai ficar aí pulsando, te nutrindo da melhor e mais elevada maneira, nutrindo sonhos, nutrindo projetos, nutrindo caminhos, ações. Tudo da melhor e mais elevada maneira e sempre, sempre, sempre para o bem maior, sim? Está feito, está feito, está feito, sou grata, mostre-me. Então vai voltando, mexendo pés e mãos, sentindo gosto na boca e sejam muito bem-vindos de volta. Estão todos bem? Quem chegou agora, Thaís? Essa live vai ficar salva no feed. A gente falou um pouco sobre medo, fez um trabalho agora no final para poder liberar esses medos todos. Foi bom para você, Sandreli? Não tem problema, não tem problema. É que a gente está começando às 8. Chegou no final, meu amor, mas não tem problema, eu vou deixar salvo no feed, tá bom? Gratidão, arro, arro, arro.
Uou, né? É tanto medo que a gente nem sabia, né? É isso, meu povo, é isso. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui. Gratidão pela oportunidade dessa troca linda que a gente tem. Eu, amor? Ai, eu amei também que você veio. Gratidão, gratidão, gratidão. Ih, gente, cadê minha caneta? Como é que eu vou fazer negócio de sorteio? Minha caneta fugiu. Sim. Isso, chega no começo, porque a gente sempre bate um papo sobre o assunto, o tema da semana. O tema da semana que vem é masculinidade tóxica, então convidem os amigos, as amigas. Ah, caraca, se viu em uma guerra, olha aí, acessou uma vida passada provavelmente, ou de algum ancestral. Uou! Gratidão, 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 gente. Sorteio, pois é! Só que eu não sei onde eu enfiei minha caneta, meu Deus. Hoje eu vou sortear, gente, 50% na mandala. Na mandala com baralho cigano. Então, quem quiser participar, bota o nomezinho aqui pra mim que eu vou achar minha caneta pra fazer o sorteio aqui. Tentar nesses 2 minutos. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Quem quiser, gente, participar do sorteio da mandala, 50%, tá? A mandala tá R$150, sai R$75. Bota o nome aqui pra mim que eu vou catar a caneta agora. Voltamos à programação normal. Alguém? Pode chamar alguém? Deve chamar alguém, deve chamar, por favor. Chama todo mundo, gente, pra gente poder, semana que vem, falar sobre masculinidade tóxica. Esse assunto, acho que é pra todos, né? Mulheres, homens, crianças, anões. @Mariana. Mariana. Quem mais? É aqui para o nome? É aqui mesmo, que não tem mais post. Agora eu só tô sorteando quem tá ao vivo. Mais alguém, gente? Mais alguém? 50% na mandala, que é aquele trabalho com baralho cigano, que é um puta aprofundamento no eu. Sandreli, maravilhosa. De novo, você já fez maravilhosa. Mas vamos que vamos botar Sandreli. Ela adora. Alguém mais? É um trabalho lindíssimo de aprofundamento no eu. Fala sobre toda a sua vida, te conduzindo a caminhos, clareza. Ai, eu amo! Ó, Mariana. Mais alguém, gente? Mais alguém? E Sandreli. Tan, tan, tan. Ah! Antes que acabe. Tá aqui na minha poção mágica. Tcharam! Sandreli, maravilhosa! Ganhou! Uhul! 50% de desconto. Então, doe. Ó, Sandreli que saiu, tá, gente? Não tem problema, quinta-feira que vem tem de novo. Tragam todo mundo. Não tem problema, quinta-feira tem de novo, tá? Gratidão, gente. Gratidão. 28 segundos. Um beijo grande e até a próxima quinta. Beijo. E amanhã tem Ho'oponopono. Beijo, galera. Gratidão por tudo, sempre. Quinta que vem, masculinidade tóxica. Tragam todos, tá?